Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a personalidade ESFJ, como alguns podem conhecer, o famoso cônsul ou o famoso cuidador. Até escrever aqui, ó, a gente chama vocês de mães. E, bom, vamos lá, vamos começar hoje, até para você que não sabe o que significa, né, essas letras, o que significa essa teoria. É uma teoria de personalidade que foi descoberta pelo Jung. Jung, ele é um sucessor. Na verdade, ele trabalhava com Freud, ele criou a própria abordagem dele na psicologia, que a gente chama de psicanálise analítica, e ele descobriu que a gente funciona de uma determinada forma, com algumas dinâmicas, e essas funções que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, a gente poderia dizer como se fossem processamentos, tá? Como se fossem formas de você processar. Então, a gente tem 8 formas de processamento dentro dessa teoria chamada MBTI, tá? Uma delas é chamada de sensório, que aí no caso é a sua forma de funcionar é pelos 5 sentidos físicos, ou seja, onde você coloca a sua função sensorial. Pode ser para um ambiente, para o outro, como pode ser para dentro. E você pode também colocar a sua função intuitiva. Todos nós temos todas essas funções, tá? Então tem personalidade que coloca essa função para fora e outras para dentro. Tem a intuitiva, que é aquela pessoa que lê nas entrelinhas, que não usa esses sentidos físicos como a pessoa mais sensorialista. A gente tem o racional, mesma coisa, ele pode pôr para fora, para dentro, e o sentimental, tá? E hoje eu vou falar do ESFJ, vou falar dessas funções, mas antes eu queria contar para vocês uma história, antes de começar, para explicar melhor cada função. E eu me lembro muito bem, assim, de quando eu fui em festas, não sei se vocês já perceberam, que sempre tem aquela pessoa que tá se comunicando e resolvendo tudo com todo mundo. Uma pessoa que gosta de se conectar, e esse é o clássico ESFJ. A gente fala que ele sai fazendo conexões por aí. E isso acontece por conta de uma função dominante que ele tem. Assim como eu falei na outra live, quando eu falei da personalidade NFP, para você descobrir a sua personalidade, você precisa saber qual que é a sua função dominante. E a sua função dominante é aquela que de cara você você sente. Então você tem um impulso logo de cara em alguma situação. Por exemplo, o ESFJ, ele tem a função dominante FE, que seria o quê? De cara numa festa, o primeiro impulso que ele tem é se conectar com a pessoa. No caso do NFP, como a gente falou na última live, é a intuição. Então, de cara, o primeiro impulso que ele tem é a pensar nas possibilidades, pensar em alguma forma de lidar com aquilo, tá? Então, isso seria uma função dominante. É o que predomina, né? Digamos que é a sua função que predomina. Então, aquele cara que está lá se conectando com todo mundo, muitas vezes ele coloca as pessoas perto dele, a gente vai chamar de ESFJ. Eu tô olhando aqui, eu tô achando que tá contrário. O meu... Poxa, eu trouxe o flip chart. Tá ao contrário aí pra vocês? Será que não tá escrito... Será que tá ao contrário? Agora eu não sei se tá ao contrário. Senão eu não vou nem escrever. Bom, mas tudo bem. Vamos lá, vou continuar então. Não sei se tá ao contrário. Mas o que eu queria contar pra vocês é que ele tem essa função dominante, tá, né? Tá ao contrário, né? Porque eu acho que não tem nem como virar aqui, sabia? Senão... Eu não sei... Eu acho que eu não vou conseguir. Eu tô olhando aqui, sabe, Damares, pra ver se eu consigo virar. Mas eu acho que não tem nenhuma função pra virar. Eu vou deixar assim mesmo e eu vou explicar por aqui, paciência. Depois eu tento descobrir como fazer. Nem vai adiantar escrever, senão vocês não vão ver. Mas então, assim, ele é aquela pessoa que já chega pensando logo de cara nas pessoas.
Mas se mesmo assim para você é difícil, eu imagino que seja difícil sim, tá? Ah, é? Antes? Tá bom. Bom, tudo bem. Da próxima a gente melhora. Então eu vou continuar falando assim. Então, assim, gente, o que acontece? Vou fazer algumas perguntas aqui para ver se ajuda vocês. Para ver se essa é a função dominante. Porque, assim, todas as personalidades têm a função sentimento. Por exemplo, a NFP também tem a função sentimento, igual a SFJ, tá? Mas existe uma forma de usar. Então, às vezes a gente usa mais, às vezes a gente usa menos. E também, de novo, onde a gente põe esse sentimento também diferencia. E tem a ordem que a gente usa também. Olha como a gente é complexo, né? Senão seria todo mundo muito igualzinho. E não é. Tem uma forma, uma ordem também de usar. Então, eu vou falar a função dominante. Vou falar sobre a função dominante FE, que seria esse sentimento extrovertido, para vocês verem se vocês se identificam ou não. Vou até deixar anotado aqui umas perguntinhas que eu acho que vai facilitar. Então, assim, olha aqui, eu coloquei assim: você primeiro se preocupa em como a pessoa está se sentindo em algum evento. E realmente, a primeira preocupação que um SFJ tem dentro de um evento, dentro de uma reunião de família, dentro de um jantar, né? Hoje que a gente vai ter o jantar de Natal, a gente vai poder prestar bem atenção nisso. Primeiro impulso: nossa, será que tá legal aqui? Será que as pessoas estão bem? Será que elas estão se sentindo... Será que elas estão gostando da festa, né? E não vem nem com esse questionamento. Eu tô colocando como questionamento, mas não vem. É uma coisa meio que assim, de cara ele sente. E ele fala: nossa, aqui tá legal. Ou aqui não tá legal. Sei lá, não tô sentindo as pessoas felizes aqui. Ele tem digamos que esse radar, assim, de sentimento, né? E essa é a primeira preocupação dele, tá? E quando eu falo preocupação, gente, por falar em função dominante, vocês precisam pensar naquilo que você... o primeiro impulso que vem é aquilo que você sente, não é o que você faz. Eu vou explicar por que algumas pessoas podem fazer diferente mais pra frente, mas vamos continuar tentando identificar se você tem ou se você conhece alguém, né? De repente está suspeitando de alguém, é legal pra você saber como lidar com essa pessoa. Você consegue medir a harmonia e felicidade de uma festa, como eu falei aqui, né? Olha só, você aprecia o sentimento de cooperação coletiva. ESFJ preza muito por isso. Se as pessoas estão ajudando, isso para eles significa que você está sendo alguém, você está dando valor, você está dando importância para o lugar, tá? Principalmente nessa parte de fazer, mas assim, falando de função dominante de sentimento, que não tem a ver com fazer, essa preocupação com o coletivo é a primeira preocupação com eles, tá? Que eles vão ter. Gosta de estabelecer um senso de comunidade ou se sentir pertencente a um grupo. Pois é, como esse sentimento dele é para fora, ele precisa sentir parte de um grupo, se sentir gostado por um grupo. Nem todas as personalidades têm isso. Tem personalidades que são mais one-on-one, são mais solitárias, né? Mas o ESFJ, ele precisa de conexão. Então tem uma necessidade, gente. É importante lembrar que função dominante é uma coisa que precisa ser usada, precisa ser dada a sua importância, tá? Porque daí que vem as ansiedades, daí que vem a depressão, daí que vem insegurança. Então, um ESFJ maduro, ele faz isso daqui. Ele que se conhece, que sabe como ele funciona, ele faz isso daqui, tá? É natural dele que ele faça, ele vai fazer isso naturalmente, mas ele se sente bem, sabe? A gente fala que a função dominante, ela é assim, gente, ela é onde você navega bem. Você vai bem. Então, esse FJ, ele vai bem se conectando com as pessoas. Para ele, talvez para uma pessoa que seja mais fechada, vai achar que é muito sacrifício. Para ele, não. Para ele se conectar é uma coisa muito importante. Ele realmente dá valor e gosta e faz isso naturalmente. Um SFJ que tá aí maduro e saudável principalmente, tá? E outra coisa aqui, né? Se sente mal quando as pessoas aparentam não gostar ou estar satisfeitos com o evento, com certeza. Essa desarmonia, né? Quando tem briga, então, né? Quem tem essa função dominante de sentimento para fora, ele precisa que esteja bem o lugar, tá?
Então, assim, por exemplo, o primeiro impulso dele para uma briga é tentar suavizar ali o conflito pessoal, tá? E aí, por que eu falo, por que eu tô dando essa diferença entre o FE, que seria o sentimental extrovertido, do ESFJ? Porque dentro dessas 16 personalidades, a gente tem duas personalidades que têm essa função dominante. Aí você fala, ué, então as duas agem igualmente? Às vezes sim, às vezes não. O que vai diferenciar é a segunda função que a gente fala. Seria tipo a segunda função dominante, tá? Seria uma função que a gente chama também de auxiliar. Aí vai de teórico para teórico. Mas na verdade essa segunda função ela vem para complementar e dar uma equilibrada nessa função dominante. Tanto é que quando a função dominante é extrovertida, a função secundária, essa função auxiliar ou essa segunda função dominante vai ser introvertida e vice-versa, tá? Então, no caso do ESFJ, como a função dominante dele é o sentimento extrovertido, a função auxiliar dele vai ser a sensório introvertida, que aí eu vou explicar um pouquinho aqui como que ela funciona. Então, é o seguinte, por quê? Importante que eu esqueci aqui de falar para vocês. Esqueci de falar um negócio. Tem duas personalidades, assim, como eu falei. E eu não falei o nome dela, que é a ENFJ, tá? A ESFJ, que é essa personalidade com os que eu tô falando, ela tem como função dominante o sentimento para fora, e o que vai diferenciar ela da ENFJ é que ela tem essa sensorialidade introvertida. O ENFJ, por sua vez, também é muito extrovertido, tem esse sentimento para fora também, ele coloca o sentimento dele para fora. Mas a função secundária dele é outra, tá? Que seria, no caso, a intuição. Tá? Que, claro, seria uma intuição introvertida, como eu falei, ao contrário. E aí isso vai diferenciar, porque uma pessoa que é sentimental, tem esse lado sentimental para fora, tá, gente? Com o sensório, seria uma pessoa que ajuda o outro, que se importa com o outro, usa essa preocupação, esse sentimento com o outro, fazendo coisas. Então, são pessoas que gostam de fazer coisas para os outros, no sentido até manual, tá? Tem aquelas pessoas que gostam de fazer o presente, né? Não só comprar. E o ENFJ é diferente. Ele gosta, ele tem o sentimento para fora também, mas voltado mais para as ideias, porque ele é mais intuitivo, né? Baseado numa intuição que ele tem, não é um fazedor. O ESFJ a gente fala que ele é meio hands-on, assim, sabe? Assim, tipo uma pessoa que põe a mão na massa, é essa pessoa. Porque tem pessoas que ajudam de outras formas. Tem pessoas que ajudam com a intuição, no caso do ENFJ, é uma pessoa extremamente informativa, que vai saber comunicar muito bem as coisas. E o ESFJ não, se ele for ajudar e se importar com o outro, vai ser de uma forma mais prática ali, com algo concreto. Então eles gostam de fazer coisas para os outros, né? Vai ser de repente aquela cunhada, aquela prima que gosta de fazer um crochê para você, né? Então cada um tem a sua forma de expressar e tem a ver com a personalidade que eu falei aqui. Então essa é a diferença dos dois. E aí, como eu falei, que a função secundária do ESFJ é a sensório introvertida. E o que seria ter esse sensório, esse lado sensorial para dentro? Como eu falei, é onde você põe a sua sensorialidade, tá? Então, assim, onde que ele põe essa sensorialidade não é no ambiente, é dentro dele. Como é que seria uma pessoa que põe a sensorialidade para dentro dela? É uma pessoa que tudo aquilo que ela capta ali, pensando assim, de uma forma sensorial, seja por visão, por audição, por tato, por paladar, ela deixa com ela guarda para ela. É diferente de uma pessoa que tem esse S para fora, que ele expressa no mundo. Seria um dançarino, sei lá, uma pessoa que... Vamos pensar numa pessoa que vai construir um fisiculturista, né? Então, essas pessoas expõem, né? Uma bailarina, ela expõe essa sensorialidade. O SI não, ele não expõe essa sensorialidade, ele não tem essa facilidade de expor, ele vai deixar isso para dentro. E uma palavra-chave que a gente pode falar aí pro SI, quem tem essa função, dominante principalmente, né? Mas no caso do ESFJ, que é auxiliar, a gente vai chamar de memória.
Então são pessoas que memorizam com uma facilidade, porque eles pegam todos esses fatos, essas coisas concretas e deixam e guardam dentro deles. E aí eles fazem como se fossem, viram meio que um arsenal, né, de informações sensoriais, né? Então eles são ótimos para procedimento. Eu queria dar um exemplo, até eu acho que vai ficar até mais fácil, assim como eu dei o exemplo do FE, eu vou dar o exemplo do SI no ESFJ, né? Eu estava lembrando do meu casamento, e o meu casamento, eu reconheci uma SFJ. Não é difícil reconhecer eles não, gente. Algumas pesquisas dizem que eles estão aí por volta de 12% da população. É muita gente. É muita gente extrovertida no mundo. E aí, o que acontece? Eu lembro do meu casamento que tinha uma SFJ lá. E ela... Eu já percebi logo de cara, cerimonialista... E a cara de um cerimonialista, né, gente? Ela fazia aquilo por prazer. Dava pra perceber que ela adorava ser cerimonialista de eventos. E aí eu lembro de como ela preparava as coisas, né? Porque eu confesso que como eu não tenho essa função como ela tem, eu fiquei encantada, talvez por eu não conseguir, eu admirei, sabe? Porque eu pensei, ela vai organizar, ela vai fazer um cronograma, ela vai ficar ali pra me apoiar no casamento e beleza. Não, cara, ela usou a função sensória introvertida dela, organizou tudo, ela ligou, ela entendeu que pra a FE dela funcionar, para esse sentimental funcionar, para que as pessoas ficassem felizes, ela precisava de um procedimento, de uma organização, que é típico de quem tem essa sensorialidade introvertida. Então ela seguiu um procedimento. Então ela sentou comigo, fez uma reunião, ok. Não só fez o cronograma, como ligou para cada fornecedor, querendo saber se eles iam estar lá, para que tudo corresse bem, para que a festa tivesse uma boa harmonia. Então, assim, ela se preocupou com tudo. Então, tem essa ligação muito forte. Um ESFJ maduro, ele vai fazer isso, tá? Porque se você pensar num SFJ que só se preocupa com as pessoas, ele só se preocupa em curtir a festa e querer que as pessoas também curtam, e ele não usar essa função auxiliar, ele se frustra. Então, essa função SI, ela vem para equilibrar. Por isso que uma é extrovertida e outra é introvertida. Olha como a alma é feita de um jeito fantástico, né, gente? A gente, se você parar para pensar, parece que foi tudo arquitetado, né? É impressionante. Então, tem uma lógica aí também. E vem para poder compensar esse extrovertido, tá? E lembrando uma coisa que eu nem falei, essa personalidade, o ESFJ, é uma personalidade extremamente extrovertida. Na verdade, é o mais extrovertido de todos os 16, de todas as personalidades dessa teoria, tá? Então, ele usa esse SI, lidam bem com processos, tá? E é isso. Bom, tem uma função aí que eu vou dizer que a gente chama de terciária, mas também pode se chamar auxiliar, tá? Por que auxiliar? Até explicar aqui. Tudo que é função auxiliar para o Jung, o que ele queria dizer com isso? É aquela função que vai auxiliar a função dominante. Porque uma pessoa que só usa a função dominante, ela se estressa muito. Então, se você usar, no caso do SFJ, se ele usar só a função dominante dele, porque ela fica só ali focada no sentimento das pessoas, ele fica muito voltado para o outro, ele esquece dele. Se ele não tem essa parte processual, por exemplo, ele pode se machucar muito, tá? E aí vem os transtornos também, é quando isso sai de equilíbrio, ok? E vou falar da terceira função dele, que é a intuitiva extrovertida. Ele tem intuição? Tem, mesmo sendo um SFJ, ele tem uma intuição. Todos nós temos todas as funções, gente, é importante lembrar disso, todos nós. No caso do SFJ, é a terceira função mais usada, tá? Ou seja, a gente fala que vai do consciente para o inconsciente. Então, é assim, o mais usado, o mais consciente é o sentimento para fora. O segundo mais usado é a sensorialidade introvertida, para dentro. E o terceiro, que aí a gente já imagina que não é tão usado, né? Mas é usado, é a intuitiva para fora, que é aquela pessoa mais inovadora, né? Uma palavra-chave aí seria inovação. Uma pessoa que está sempre pensando em possibilidades. Mas o SFJ, ele não faz isso. Ele não fica assim o tempo todo. Ele só faz isso, de novo, para auxiliar, para que ele possa agradar as pessoas que estão ali, afinal ele tem essa dominância do sentimento para fora,
ele vai usar essa função. Mas ele primeiro vai tentar usar a SI, como eu expliquei aqui para vocês que aconteceu lá com a cerimonialista do meu casamento. E em segundo lugar, ele vai usar a NE, a intuição para fora. Então ele usa bem menos, diferente, por exemplo, do NFP, né, que eu contei para vocês na última live, que é a primeira que ele usa, né? Ele primeiro usa a intuição, nesse caso não. Eu vou contar um outro fato da mesma história do meu casamento, que eu achei bem interessante lembrar. Essa cerimonialista, ela, como eu falei, ela é uma SFJ, já percebi pelo jeito dela de agir, preocupada, né? Eles são muito amorosos, se preocupam com o bem-estar de todo mundo. E ela estava no cargo certo. Eu acho que um bom cargo para um SFJ é ser cerimonialista, essa pessoa que cuida de eventos é fantástico. E teve uma hora que o ar-condicionado, ele quebrou, desligou, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas parou de funcionar. Poxa, qual que é a primeira coisa que ela ia fazer como uma boa SFJ, preocupada ali com a festa, né? Ela toda preocupada ali com a festa, com que as pessoas estejam felizes na festa. A primeira coisa que ela ia utilizar ia ser o quê? A função sensória, né? Peraí, procedimento. Caso o ar-condicionado desligue, eu devo contatar o fulano, tananana. Só que nesse caso, na festa, não tinha alguém. Então ela não podia usar essa função sensória para auxiliar ela, entendeu? A Cíntia, oi Cíntia. Tudo bem? Então, assim, ela não podia usar essa função sensória para ajudar ela, para ajudar nessa função sentimental. E aí, o que ela teve que usar? A intuição, que não é muito comum, ela não é de usar muito a intuição, mas naquele momento ela teve a ideia de pegar um controle remoto do outro salão que estava ali do lado, que eu também estava usando para o casamento, para ver se o ar-condicionado funcionava. E o ar-condicionado funcionou. Então ela não usou a sensorialidade dela, ela usou a intuição. Algo disse para ela que se ela pegasse o controle remoto do ar-condicionado do salão do lado, poderia funcionar. E funcionou. E as pessoas ficaram felizes. Aí a função sentimental dela foi, né? Ufa, deu tudo certo, as pessoas estão felizes, que é o que eles mais querem. Você entendeu como funciona a dinâmica? Então, assim, a principal vontade do SFJ é ficar bem com as pessoas. E aí ele pode ter a sensorialidade para ajudar ou a intuição para ajudar. E por último, vou dar um exemplo. Vou falar da última função, que é a função inferior do SFJ, é o racional introvertido, ou pensamento introvertido, como você quiser chamar. Aí você vai falar pra mim, mas ele tem a função racional na personalidade? Tem. Mas percebeu que a última? Ele é tão sentimental e tão voltado pro outro que a última função que ele usa é o pensamento. E é um pensamento introvertido, é um pensamento voltado para ele. Ou seja, quando o SFJ usa o seu lado racional, ele usa voltado para dentro. O que é uma pessoa que usa o lado racional dela para dentro? Uma pessoa analítica. Uma pessoa que olha, acumula ali conhecimento, né? Ele é uma pessoa que consegue ter uma boa criticidade, ele vai olhar e vai conseguir fazer uma análise legal ali da situação. Isso é uma pessoa que tem um racional para dentro. Então, são ótimos críticos. No caso do SFJ, gente, ele usa muito pouco, porque essa função compete diretamente com a função dominante. Não tem como você ser bem sentimental e pensar muito no outro como um FE dominante, né? No caso o SFJ faz, e ao mesmo tempo ser analítico e racional, entende? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, essas funções, elas competem entre si. Porém, essa função inferior, ela vem mais para equilibrar. E eu te digo uma coisa, você que é SFJ ou qualquer outra personalidade, você não tem que ficar usando essa função. Porque tem gente que fala, eu preciso ser mais racional, Bom, se você estiver numa situação onde você está pensando demais no outro a ponto de ter um problema de ansiedade, de ter algum estresse alto, beleza. Aí você está usando demais a FE e talvez não esteja nem usando as outras funções auxiliares para poder te ajudar, tá? Mas um pouquinho de razão, né, desse lado racional, é importante para ele, é importante. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu vi um SFJ, claro, usando a sua TI, e eu fiquei com muita dor no coração. Talvez você vá se identificar se você tiver essa função e essa personalidade.
Era uma chefe que eu tinha muito amorosa, um amor de pessoa. Ela tratava todo mundo muito bem, ela era muito carinhosa. E ela tinha um amor enorme pela equipe, né? Aí, ó, mãezona, né? Até escrevi aqui hoje, gente, tá do lado contrário, por isso que eu nem tô usando o flipchart. Vou ter que aprender a usar do lado certo, depois eu aprendo aqui. E ela super amorosa, aquela mãezona, sabe? De colocar os pintinhos assim, né? Como a gente fala, como se fosse a galinha, os pintinhos. E aí, todo ano tinha, claro, né? O momento do feedback da empresa, né? De você sentar com cada subordinado e falar, olha, você fez isso, você fez aquilo, nanana. Primeiro que ela tinha que escrever, né? Eu acho que aí já era dolorido pra ela. Só de escrever, de ver ela preparando o feedback, eu já vi que ela não tava muito bem, sabe? E porque ela tava usando essa função inferior, que é essa função mais analítica, de ficar observando os, como é que fala? Os funcionários, né? E no caso os subordinados, tendo que, de repente, anotar o que tem que melhorar ou não. Era tão sofrido pra ela. E na hora de dar o feedback? Nossa, gente, que dó. Mas ela fazia, porque ela tem essa função, entendeu? Aí que tá, por isso que são ótimos líderes, são ótimos gestores. Ela fez, mas não espera ela fazer isso sempre. Se um ESFJ desse, um líder desse, por exemplo, passa por uma crise na empresa, onde ele tem que cortar a gente, sabe? Quando vai ter que fazer, de repente, uma reestruturação. Olha, para você que trabalha em empresa, a pior coisa para um ESFJ é ele fazer uma reestruturação de equipe. Porque ter que demitir pessoas, ainda mais se forem pessoas que ele gostou, piorou. Ele vai fazer isso um pouco? Vai, mas a gente entende que uma reestruturação de equipe leva um tempo, né, gente? Então, assim, o risco dele entrar numa depressão, dele desenvolver uma crise de ansiedade é alta. Eu já atendi SFJs nessa situação, que depois da crise, da empresa passar por uma crise ou por uma fusão, ele ficou tão estressado que ele começou a ter problema de ansiedade. Porque o que acontece? Ele tem essa função, de novo, ele tem, mas função inferior, gente, não é pra gente ficar usando, não é pra gente desenvolver, ela serve ali só pra ajudar, pra dar uma auxiliada, e mesmo assim ela é a última a ser usada. Antes dela a gente tem ali, como eu mostrei, a intuição, a gente tem ali o que mais que ajuda a função dominante? A gente tem o lado sensório dele também, a função sensório introvertida. Então, assim, essa parte crítica é como se ele tivesse indo pro inferno, se eu puder falar, né? É desesperador. Ai, meu Deus, eu vou ter que demitir pessoas. Então, assim, ele vai usar em último caso, gente. E é muito triste. Assim, se parar pra pensar, eles são ótimos líderes, mas então se parar pra pensar isso uma vez por ano, não vejo que tenha problema, entendeu? Não é uma coisa que, nossa, ele vai ter um problema sério de ansiedade. Não vai ter um problema sério de ansiedade. Uma vez por ano, que é o que acho que é o que acontece nas avaliações nas empresas normalmente. Beleza, vai ser difícil? Vai ser até bom para ele poder olhar por um outro ângulo do que ele sempre olha ali, né? Cuidando sempre da equipe, sendo fofo e amoroso. Então, uma vez por ano eu não vejo que é um problema. O problema é ser sempre, entendeu? Se é uma pessoa que trabalha com isso, aí é difícil, viu? Aí fica bem complicado. Então, assim, se eu puder dar uma palavra-chave para essa última função, é análise, né? Análise, crítica, e SFJ tem dificuldade de lidar com crítica. Então, que ele use essa função inferior para aprender a lidar com crítica e não levar para o pessoal, né? Mas não para usar, tipo, para um trabalho, para usar todo dia. Seja só para auxiliar quando precisar. Entendeu? E aí, tem aquela última letrinha, né? Que é o J, vocês viram? Que não é uma dessas funções, porque o J, gente, a gente chama de julgador, que é uma pessoa mais sistemática. Seria o contrário do P, igual eu falei do NFP na última live. O P, ele é um improvisador. Então, assim, o J seria uma pessoa mais sistemática no sentido de que é uma pessoa que precisa trabalhar, por exemplo, num lugar estruturado, onde tenha, de repente, um horário, onde tenha, de repente, ali pessoas com as suas funções determinadas, fazendo o negócio funcionar, acontecer. Então, é mais voltado para isso, tá? Ele é uma pessoa que precisa de se sentir bem, né? Improvisar não é o forte, e tudo bem, né? E é isso, gente. Eu acho que é isso. Tô vendo aqui que tem mais alguma coisa para contar para vocês. É isso daí. Bom, gente, um bom Natal pra vocês.
E tudo de bom aí. Eu também tô prontinha aqui para ir pro Natal já. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa personalidade, podem escrever aqui nos comentários, que aí eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo, Feliz Natal e até a próxima live. Até semana que vem. Tchau, tchau.